Bom dia, traders! Vini Lang aqui, para atualização do Bitcoin. Lembrar um pouco aí de prazos maiores, tá? Do diário, do semanal. E passar uma microcontagem do curto prazo também, num possível cenário um pouco mais bullish no curto prazo, para passar a possibilidade para vocês. Também falar um pouco sobre quando a gente tem dois cenários, como agir de acordo com eles. Beleza? Já se inscreve no canal. Falar do Bitcoin aqui. Tirei as microcontagens dos últimos dias, tá? Que a gente estava fazendo a contagem desde aqui, microcontagens, só para dar um zoom out aqui para vocês relembrar do cenário, tá? Então, separei por cores aqui. Tem esse 1, 2 laranja que a gente estaria na 3. Tem essa 1, 2 branco aqui em romano também, tá? Então, basicamente, a gente teria feito em um cenário o topo dessa onda 3 e estaria, então, corrigindo nessa onda 4 aqui. Esse seria um dos cenários, tá? Isso teria suporte entre 54.200 e os 40 mil dólares praticamente. Dentro desse cenário, então, se a gente fosse olhar microcontagens aqui, se isso fosse acontecer assim com 100% de certeza, aqui a gente teria no curto prazo uma onda A, uma onda B, uma onda C, e isso seria uma onda A, tá? Uma onda B, uma onda C, tá? No mesmo cenário. Então a gente estaria, se essa contagem, digamos que aqui está em branco, tiver já, digamos, ocorrendo, tá? Esse seria o cenário provável, tá? Que é basicamente o motivo o qual, por exemplo, eu abri um hedge aqui, porém, aqui a gente tem um gatilho de compra muito claro, tá fazendo inclusive uma armadilha, então no momento eu sigo comprado em Bitcoin, tá? Porque basicamente a gente não perdeu esse fundo aqui, então o curto prazo ainda está um pouco bullish. E eu vou passar aqui uma alternativa, um cenário alternativo, tá? O cenário alternativo, basicamente, ele se a gente for contabilizar desde aqui, que era onde a gente tinha o nosso 1, 2 mais recente, digamos assim, tá? Essa era a ideia aqui para o cenário em que a gente já tivesse formado o topo, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Porém, se a gente for pensar nessa onda 2 para 3, e a gente pegar o fundo aqui, que foi nessa região aqui dos 60 mil, a gente pegar os candles fechados, por exemplo, a gente não teve uma redefinição de range, tá? Aqui. Então, isso poderia ser, então, isso ser a onda 3, a gente ter feito a 4 e a gente está fazendo a 5 aqui, tá? Se isso for um dos cenários possíveis, tá? Que é possível, tem dois parâmetros, basicamente, que a gente vai olhar, tá? O primeiro é que a gente esperaria mais uma extensão, tá? Então, por exemplo, assim, não deve pegar ninguém de surpresa o Bitcoin subir, por exemplo, tá? Isso que esse cenário diz. E dentro desse cenário, então, a gente estaria então na onda 5 aqui. Pelo motivo da gente ter feito esse movimento aqui, tá? E tá subindo com esse tipo de price action aqui, essa onda 5, tá? Ela provavelmente teria que ser uma onda em diagonal, tá? Então seria aqui uma onda 5 em diagonal, que é bem comum, tá? Especialmente quando a gente tem ondas 3 estendidas, que a gente tem teve no caso aqui. Então, se a gente for pensar nisso aqui e colocar a microcontagem dentro disso, a gente teria aqui onda 1, onda 2, a gente estaria na 3.
tá? Se a gente for pegar aqui micro, tá? Dentro dessa 13, então, seria uma 13 em diagonal, ou seja, aqui dentro a gente se move em padrões corretivos A, B, C, tá? Qual que é, digamos, a ideia a respeito disso? Tá? É você ter uma estratégia para os dois cenários, tá? Porque os dois cenários eles são possíveis, especialmente por quê? Porque a gente não teve redefinição de range, tá? Então, a redefinição de range, tá, em diferentes tempos gráficos, ela é um movimento que, quando ocorre, a gente tem confirmações dessa redefinição de range, a gente passa a ter maior probabilidade de um cenário ou de outro, tá? Então, nesse cenário aqui, a gente tem que, se o preço perder essa região aqui, no que seria o fundo dessa onda 2, tá? E mais precisamente aqui o fundo do que seria essa onda 1, provavelmente o cenário... Provavelmente não. O cenário que se desenrola é esse cenário que eu comentei antes, que estava em laranja, né? Um A, um B e um C, formando a nossa onda A da correção aqui do diário, tá? Beleza? Então, formar uma onda B e uma onda C nesse range todo aqui, tá? Se a gente perder esse fundo aqui no 61 mil e no 58 mil. Se a gente subir, provavelmente a gente vai subir fazendo essa diagonal aqui, o cunha, tá? Se a gente subir, então, a gente pegar alvos típicos para isso, considerando esse 1, 2, a gente teria alvos nessa região aqui, para onda 3, e nessa região aqui, onda 5. Poderia subir mais, então, e sei lá, ia 80 mil? Sim, poderia subir mais e ia 80 mil. Então, como eu sempre digo, o importante, quando a gente fala de análise técnica, tá, é ter pontos em que fazem a gente tomar decisões, tá? Isso que é o importante. Então, por exemplo, assim, se eu tô comprado em Bitcoin, é legal eu saber, por exemplo, que se eu perder esse fundo aqui, provavelmente vai ser um ótimo stop, porque o preço tende a buscar áreas mais abaixo. Então, se ele perder aqui, por exemplo, ele pode cair aí por mínimo uns 10%, tá? Então, isso é interessante saber, tá? Da mesma forma, eu sei que, por exemplo, eu não vou entrar shortado aqui antes de uma confirmação, porque se o preço, ainda mais sem stop, estiver nesse cenário aqui, ele poderia subir daqui tranquilamente mínimo 5% até 10%, tá? Então, ter os pontos de confirmação para dois cenários é muito importante para você gerenciar o risco adequadamente, especialmente você saber que o mercado ele é basicamente soberano e o preço ele pode sempre subir, pode cair, pode subir 20% na sua cara, pode cair 40% na sua cara, tá? Então, só porque tem uma maior probabilidade de um cenário ou de outro não significa que vai acontecer, e isso é para nos lembrar que o gerenciamento de risco ele é sempre essencial e necessário, tá? Então é para nos auxiliar no, no gerenciamento de risco e basicamente, consequentemente, ganhar acerca disso, tá? Então, esses são os dois cenários possíveis que eu vejo para o Bitcoin, tá? Pensando em operação, não estou operando nenhum deles, tá? Eu basicamente estou comprado em Bitcoin, mas a única questão é o stop abaixo aqui, tá? É de uma posição que eu tô desde esse rompimento aqui, então vai fazer aí um mês, tá? Então eu só tô basicamente administrando essa posição, não tô entrando em novas posições no Bitcoin, tá? Mas basicamente, se a gente fizer aqui, chegar nessas regiões aqui, tá? E der algum gatilho muito
claro, eu vou novamente abrir hedge aqui nessa região, tá? E com certeza ser estopado aqui abaixo dos 60 mil novamente, tá? Então, basicamente esse é o cenário. Falando do sentimento, a gente tá com o sentimento até bullish, tá? A gente considerar aqui essa última consolidação após as liquidações aqui que a gente teve, muita liquidação de long, a gente não teve liquidação de short ainda na mesma expressão. Aqui que o Open Interest começou a subir, a gente deu uma subida, liquidou long e agora a gente tá basicamente adicionando mais liquidez acima, tá? Tem muitas pessoas shortando aqui nesse ponto, tá? Devem estar fazendo o quê? Traçando um Fibo aqui e shortando sem confirmação, tá? Que é o que muitas pessoas fazem no mercado, tá? Isso basicamente gera liquidez para o preço romper e ir para outro lado, tá? Então, se a gente for considerar aqui que provavelmente tem muita gente shortando com uns stops aqui, tá? Ou pontos de liquidação, a maior probabilidade seria a gente subir mesmo, tá? Ainda mais considerando, tipo, a questão do price action de armadilha e liquidações nessa região. Então, não considero que o Bitcoin esteja, digamos assim, no topo e vou shortar e aí não posso alongar nada por causa disso, tá? Pelo contrário, acho que a gente está tendo muitas boas oportunidades nas altcoins. A única diferença é a questão do time frame, tá? Você não todo dia pode operar scalp, assim como não todo dia você pode operar position, tá? Acho que tem dias que o mercado ele te dá boas oportunidades de scalp e day trade, tem dias que o mercado te dá oportunidades de exposição a longo prazo, de position, tá? Então, acho que é só você entender a partir da tendência e de suportes de curto prazo, resistências, que tempo gráfico tá legal para você operar, tá? Então, acho que isso que é importante nesses próximos dias. Saber qual tempo gráfico você está operando e operar o tempo gráfico adequado, tá? Então, no caso do Bitcoin, eu acho que para quem for operar, seria 1 hora, tá? Então, esse ponto aqui é importante, numa hora. Esse ponto é importante numa hora e esse ponto aqui seria uma confirmação para quem quer, por exemplo, entrar comprado aqui, lá nesse rompimento aqui, porque o sentimento tá interessante. Eu acho que se você souber o tempo gráfico que você está operando, aqui jamais entraria com essa relação risco-retorno aqui, né, de 1.51, mas só para você entender que tem que operar de acordo com o tempo gráfico adequado e que não vai ser surpresa aqui o Bitcoin subir, tá? E ele tem alvos específicos aqui que a gente fica atento caso suba, beleza? Essa foi a atualização do Bitcoin, falando só com o Trading Light aqui. Ordens acima, ordens abaixo. Para mim isso basicamente significa nada, talvez uma diminuição da volatilidade que é comum na sexta-feira, inclusive sexta, sábado, provavelmente aí domingo, pode ser um bom para operar as altcoins se o Bitcoin ele continuar em tendência de alta e consolidando, beleza? Então, essa foi a atualização e até o próximo vídeo.